Nós gostamos muito de usar o termo hacker, que é o termo, na minha concepção, correto de ser usado. E hacker, para mim, é aquele cara que consegue atravessar, chegar do outro lado e usar de artifícios, né, às vezes não tão convencionais, para chegar no objetivo dele. Infelizmente, a mídia ela tem batido muito em cima desse termo e acaba criando uma imagem muito negativa. Mas a gente tenta sempre usar o termo hacker de forma positiva. E o termo hacker em si, ele não é nosso, não é da área de segurança. O termo hacker em inglês, ele serve para qualquer pessoa, em qualquer profissão, que tenha uma habilidade muito grande naquilo que ele faz. Se o cara é um marceneiro e consegue fazer uns trabalhos de marcenaria que são excepcionais, ele é um hacker da marcenaria. Né? Não é um termo que ele é usado especificamente para segurança. Nós adotamos esse termo de forma massificada, mas ele é um termo que ele pode ser usado para qualquer área. Então eu gosto de dizer que os hackers são o sistema imunológico da internet. Bug Bounty Programs. O que são Bug Bounty Programs? São programas de recompensa. As empresas elas definem alguns escopos, definem alguns objetivos e liberam isso para que os hackers possam achar falhas de segurança da informação e reportar essas falhas para que elas possam corrigir essas falhas. E aí o hacker ele é recompensado por isso. Algumas vezes de forma financeira, outras vezes com um swag, que é uma camiseta, um boné, alguma coisa assim, e outras vezes com pontos de reputação. Então, o que significa isso? Né? O que representa isso para as empresas? É um posicionamento no mercado quanto à segurança da informação, forma de aproveitar o conhecimento de milhares de hackers que estão espalhados pelo mundo inteiro, num lugar só, com uma diversidade de conhecimento, uma expertise em áreas distintas, aí você consegue juntar toda essa galera para encontrar falhas na sua aplicação. É um meio de incentivar os hackers a procurar por falhas de segurança de forma legal e uma integração, né, serve como uma integração na sua ferramenta de gerenciamento de vulnerabilidades. E para os hackers, o que seriam programas de bug bounty na visão dos hackers? É um meio legal de aplicar conhecimento, de testar conhecimento, de aprendizado muito forte. É uma forma muito boa de você crescer o seu currículo. De você às vezes, você está terminando sua faculdade, você não tem experiência, então, você participando de bug bounty, você encontrando as falhas, é uma coisa muito bacana de você colocar no currículo, que vai demonstrar para as empresas que você está querendo, galgando aí uma vaga no mercado de trabalho, que você já está inserido no meio de segurança e que você já tem uma certa experiência com isso. É uma forma de tornar a internet mais segura, né? Afinal, todas essas aplicações que têm programas de bug bounty são aplicações que a gente usa no dia a dia. Né? E a gente quer, é interesse nosso, manter essas aplicações também seguras, porque os meus dados estão lá, eu tenho interesse em manter aquilo seguro. E ganhar dinheiro. Né? Bastante dinheiro, tem gente ganhando muita grana, e quanto mais graves, quanto mais falhas você encontrar, quanto mais tempo você dedicar, quanto mais você estudar, isso vai refletir no retorno que você vai ter no bug bounty, como em tudo na vida. Então, por que participar de bug bounty? Por que ser um hacker? Bom, eu particularmente sou capitalista, então um dos motivos principais, assim como para a maioria, é o financeiro. E é algo que você tem o seu trabalho, você mantém o seu trabalho, você mantém a sua faculdade, você não precisa largar ou abdicar de nada que você está fazendo, você faz no seu tempo livre. É um hobby, você faz em casa, você está lá com o seu computador, você viajou, você tem seu computador, tem internet, você pode participar de programas de bug bounty. Não tem nenhum empecilho, não tem nada te impedindo, e é uma forma com isso de você conseguir dinheiro, você ganhar dinheiro. Você reportando falhas de segurança, você vai receber financeiramente por isso. Nem sempre é por dinheiro, né? Sempre tem aquelas pessoas que gostam só de ver o circo pegar fogo, é válido também. Nós fizemos uma pesquisa, todo ano a HackerOne faz uma pesquisa com os hackers da plataforma sobre o que motiva essas pessoas a participarem de bug bounties. E aí a pesquisa mostrou, em primeiro lugar, dinheiro. Para aprendizado, né, ler técnicas novas, aprender técnicas novas, para se sentir desafiado,
para se divertir, enfim, cada um faz por uma variedade de motivos diferentes, né? Cada um faz pelo aquilo que faz você se sentir bem. O importante é fazer isso de forma legal e você vai estar recebendo por isso. Onde começar? Então aqui eu tentei juntar alguns pontos, alguns recursos que são muito comuns e que tem muita informação para quem quer começar a buscar conhecimento especificamente nessa área de bug bounty. Então, o HackerOne Hacktivity, quando você entra na HackerOne, o Hacktivity é uma linha do tempo com os reportes que foram tornados públicos. Então, algumas empresas, quando elas recebem algumas falhas que elas se destacam e ela vê que aquela falha pode agregar valor para a comunidade de segurança, ela torna essa falha pública. Obviamente, depois que elas corrigiram a falha, então elas tornam ela pública para que outras pessoas possam aprender com essa falha. Então, o HackerOne Hacktivity é uma forma, um ponto de conhecimento magnífico. Twitter, hoje, cara, 99% de tudo que eu leio relacionado a falhas de segurança vem do Twitter, sabe? Se você seguir as pessoas certas, você tem uma fonte inesgotável de informação voltada para a segurança da informação de forma ofensiva. Hacker 101. O Hacker 101 é uma iniciativa da HackerOne focado na educação. Então, ela disponibiliza uma série de vídeos que tentam ensinar essa galera que quer começar a fazer bug bounty, quer entrar nessa área de hacking, para poder aprender sobre as vulnerabilidades, aprender a escrever um relatório, esse tipo de coisa. Então, nós temos é uma iniciativa da HackerOne, que você pode entrar lá, é gratuito, você se cadastra na HackerOne, você tem acesso a isso, para você começar. Então, já é um ponto de partida muito grande. Um livro, The Web Application Hackers Handbook, ele é o livro de cabeceira de todo Bug Hunter, né? É um livro que ele é escrito, um dos autores é o cara que desenvolve o Burp, que é uma ferramenta, um proxy de conexões web, é uma das mais famosas, pelo menos. Então, assim, é um livro excepcional, uma fonte de informação, assim, muito, muito boa. Então, vale a pena, mesmo para quem já tem conhecimento, ler esse livro, que ele traz muita informação bacana. Reddit e o outro livro, Web Hacking 101. Esse Web Hacking 101 ele é interessante porque ele partiu da iniciativa de um analista de segurança que ele queria, eu não sei se ele é analista de segurança, ele é desenvolvedor, que ele queria virar um hacker, ele queria começar a participar de bug bounty, só que ele não tinha conhecimento. Então, o que ele fez? Ele pegou, no Hacktivity, ele pegou falhas públicas, então ele escolhia um tema, ele pegava lá, por exemplo, cross-site scripting, procurava falhas públicas de cross-site scripting e dissecava essas falhas. E aí, com isso, ele ia aprendendo. Então, e aí ele ia tomando nota de tudo que ele ia aprendendo, de tudo que quando ele ia dissecando essas falhas. E aí ele resolveu montar um livro. Então, esse livro é extremamente prático, é um livro de exemplos. É um livro que ele fala sobre várias vulnerabilidades, e cada vulnerabilidade tem uma série de exemplos de reportes que foram reportados em cima daquela falha. E aí, com isso, você consegue aprender a parte técnica daquela falha. Então, assim, para você começar, você tem que escolher um programa que você tenha familiaridade, né, com a aplicação. Alguns vão identificar alguns programas que têm bastante familiaridade de uso diário, nos exemplos que eu citei. Então, quais são algumas dicas, né, para você escolher o programa certo para você começar? De acordo com a sua experiência, se você tem uma experiência muito grande em aplicação web, você vai escolher, é normal que você escolha um bug bounty voltado para a parte web. Se você tem uma experiência em mobile, se você tem experiência em IoT, você vai escolher algo focado naquilo ali, para você poder aproveitar essa experiência que você tem. De acordo com a dimensão do escopo. O escopo é o que a empresa define como o que ela tem interesse em receber falhas. Não é, assim, uma anarquia. A empresa, quando ela cria um programa de bug bounty, ela define o escopo que ela quer que seja testado. Então, pode ser uma empresa que ela seja gigante, mas ela vai chegar lá e vai te dar alguns domínios, alguns assets, né, alguns ativos
que ela quer que você teste. Então, você tem respaldo para fazer os testes, desde que você respeite o que a empresa está te passando, o que ela está definindo na política de segurança dela. E aí, tem empresas que o escopo é um asterisco. Você pega a Sony, por exemplo. A Sony, ela tem um VDP, que é um bug bounty, é um programa de bug bounty, mas que ele não paga financeiramente, ele te dá retorno em swag, camisetas e tal, e reputação. Então, a Sony, o escopo dela é um asterisco. Tudo que você achar de vulnerabilidade vinculado com a Sony, PlayStation, telefone, TV, se for na parte de hardware, você tem a parte de software, as aplicações web, páginas que são controladas pela Sony, vale para o escopo dela. Então, isso, por um lado, é bom, porque você tem um escopo gigante, você não tem que se preocupar se você está saindo do escopo testando alguma coisa para a Sony. Por um lado, é ruim pelo mesmo motivo, é um escopo gigante. Então, é difícil você tomar um direcionamento para onde você quer ir testar, porque ela tem muitas opções. Então, se você pegar uma empresa que tem um escopo um pouco mais definido, talvez seja mais fácil de você conseguir focar naquilo e encontrar alguma coisa. E familiaridade com a aplicação. Às vezes, se você tem uma aplicação que você faz uso diário dela, você vai se sentir mais confortável buscando falhas de segurança naquela aplicação, porque você já tem uma noção de como aquela aplicação funciona. Você já navega naquela aplicação de forma diária. Você já tem uma noção de o que cada feature faz e o que você pode fazer para tentar extrapolar o que ela foi definida para fazer e você achar aí uma falha de segurança. Manter-se dentro do escopo definido, isso é extremamente importante, né? Porque às vezes uma empresa ela define o escopo, não é porque ela não tem interesse em receber em outras coisas, mas, poxa, quem é funcionário de empresa sabe, quem trabalha com segurança aqui dentro de empresa, específica da área de segurança, vocês sabem a dificuldade que é você negociar, corrigir alguma coisa dentro da sua empresa. É muito difícil, você tem que ter um respaldo da gerência toda. Eu fui funcionário do Banco do Brasil durante 8 anos como pentester do Banco do Brasil, e, bicho, era o caos. Porque a empresa era muito grande, então para você, qualquer coisa que você tem que fazer, você tem que pegar, falar com uma galera. Então, assim, às vezes o escopo que ela define é porque ela conseguiu um cara para bancar, para fazer o bug bounty, mas para fazer na área dele, no que ele é responsável, e não nos outros. Entendeu? Então, por isso que eles definem o escopo. Então, tem N razões para uma empresa para ela definir um escopo que ele é menor do que a presença dela na internet. E é importante que você, como hacker, mantenha-se dentro do escopo, porque o respaldo que você tem de legalidade para fazer, ele é vinculado ao que a empresa está permitindo que você faça, dentro daquele escopo que ela define. Primeiros passos. Escopos maiores demandam muito mais tempo de organização, de approach, para você começar a buscar por vulnerabilidades em si. Então, você tem que ter aí você já tem que polir as suas habilidades de fazer um recon muito mais forte quando a empresa tem um escopo muito grande. E eu não vou falar de recon aqui hoje, porque, cara, a gente podia ficar o dia inteiro aqui falando de recon e não ia arranhar o que é você fazer um recon bem feito de uma aplicação. Mas eu vou direcionar num slide mais para frente, e um cara que ele trabalha comigo, ele é um dos maiores hackers também da nossa plataforma, e ele tem, assim, a capacidade de recon dele é fantástica. Ele está fazendo vídeos hoje no Twitch, no YouTube, sobre isso. Desculpa, o YouTube parece que bloqueou. No Twitch TV ele faz ao vivo. Ele entra lá, hoje a gente vai fazer um recon da Verizon Media. E aí ele mostra uma série de técnicas que vocês podem utilizar para poder fazer o recon bem feito de uma empresa. A seguir, nós temos 3 exemplos bem simples de vulnerabilidade. O que é a minha ideia com isso? É tentar dar um norte para aquelas pessoas que querem começar, porque muita gente já trabalha com segurança, muita gente já tem um conhecimento bom, só que é interessante a gente ver que essas pessoas, às vezes, quando começam a participar de bug bounty, a maior dificuldade delas é identificar a falha, saber o que procurar. Às vezes o cara sabe o que é um cross-site scripting, mas não sabe como ele faz para identificar um cross-site scripting.
Ele sabe o que é o IDOR, mas não sabe o que faz para identificar isso ali. Então eu peguei 3 exemplos de vulnerabilidades que eles não têm uma demanda técnica muito grande. As pessoas, quando elas estão em fase inicial, elas conseguem identificar esse tipo de vulnerabilidade, mas elas podem ganhar um impacto, elas podem ter um impacto e ganhar uma severidade muito alta. Você pode chegar, mesmo com um bug extremamente simples, você pode chegar a uma vulnerabilidade crítica, né? E aí eu escolhi 3 dessas assim para dar só um exemplo básico para vocês do que seriam. Primeiro, eu peguei erros de autorização de acesso. O que é o erro de autorização de acesso? Seria quando você consegue executar uma tarefa dentro da aplicação que a aplicação deveria estar te barrando. Você não tem o acesso autorizado para fazer aquilo. Como é que você pode testar de forma bem simples? Cada vulnerabilidade dessa, ela pode se apresentar em cenários extremamente complexos. O que eu estou trazendo para vocês aqui é um cenário simplificado disso, mas que dá para você achar diversas falhas com isso. Eu, particularmente, já achei várias nessa linha de pesquisa. Então, por exemplo, aqui eu peguei um exemplo aqui, por exemplo, do cara de um endpoint que está gerando um relatório. Vamos supor que você tem 2 usuários, um admin e um usuário normal. O admin ele tem a possibilidade, dentro da interface de usuário dele, de gerar um relatório com dados sensíveis. E o usuário normal, esse botão, essa funcionalidade, ela nem aparece. Porém, o desenvolvedor da aplicação, ele simplesmente tirou a funcionalidade da interface de usuário do usuário de level mais baixo, mas ele não faz a validação em tempo de servidor de quem está fazendo a requisição dessa feature, desse endpoint. Então, se você, por exemplo, pegar você está fazendo um monitoramento do tráfego do proxy, do tráfego HTTP, e você manda uma requisição como admin, e você troca os cookies de sessão, e se tiver algum token, alguma coisa de autorização, né, trocaria também por um cookie de um usuário de acesso mais baixo, e manda a requisição. Se você receber uma resposta positiva, você tem uma falha de segurança. Porque o desenvolvedor ele tirou aquilo da visão do usuário, ele tirou da interface do usuário, mas não fez a validação em tempo de servidor. E você consegue automatizar isso de forma extremamente simples com aplicações, por exemplo, o Burp. O Burp é um proxy HTTP, free, ele tem uma versão free e tem uma versão paga, né? E o Burp ele tem algumas extensões nessa. E tem extensões, por exemplo, se eu não me engano o nome dela, acho que é Parametrizer. Não, é Authmetrics. O que você faz? Ele te pergunta, me dá um cookie de usuário baixo. Aí você pega o cookie e você abre 2 sessões, vamos dizer, dentro do navegador. Um navegador privado e um normal. Você loga com o admin e você loga com o usuário normal. Pega o cookie do usuário normal e coloca no Burp, nessa extensão. E começa a navegar a aplicação como admin. Toda requisição, toda que você fizer como admin, o Burp vai automaticamente dar um replay nessa requisição, utilizando o cookie do usuário de nível baixo. E sempre que ele ganhar uma resposta positiva, ele dá um highlight lá naquela requisição e fala, ó, essa requisição aqui o usuário conseguiu fazer com o cookie dele. Aí você manualmente depois você verifica, porque nem toda resposta positiva é uma falha. Né? Você pode ter alguma requisição que o usuário baixo ele teria realmente acesso, mas com isso você consegue verificar se você consegue acessar alguma coisa com um usuário que não deveria. Isso é algo extremamente comum e pode chegar a uma criticidade extremamente alta. CSRF, CSRF, Cross-Site Request Forgery. O que é? É forçar um usuário a executar uma ação não pretendida em uma aplicação que ele esteja autenticado. Né? Então, como é que funciona? Você tem, nesse cenário, que eu trouxe um cenário mais simples, a gente está vendo requisições GET, que requisições GET, 99% delas são vulneráveis a CSRF. Então, qual que é a ideia? O usuário ele está autenticado na aplicação e ele navega por um site que é controlado pelo atacante no mesmo navegador. E com isso, esse site que é controlado pelo atacante, ele forja essa requisição em nome do usuário até o servidor
e com os cookies do usuário. Quando você tem uma requisição GET, que ela faz uma mudança de estado na aplicação, se ela faz um update de alguma coisa, nesse caso eu trouxe um exemplo de um profile. Você tem um perfil seu em alguma aplicação, que quando você vai alterar o seu e-mail, ele faz essa alteração com uma requisição GET. Essa requisição GET, ela está vulnerável ao CSurf. Então, se você fizer um código HTML simples como aquele que está ali embaixo, e botar isso numa página e o usuário navegar por essa página enquanto estiver autenticado na aplicação, você vai fazer um account takeover, você vai trocar o e-mail desse usuário por um e-mail que você controla, aí você vai na aplicação, pega um reset de password que vai vir para o seu e-mail, você tomou conta da conta do usuário. Isso é um ataque extremamente crítico e extremamente simples de ser executado. Então, sempre que você vê uma requisição GET que faz uma mudança de estado, as chances dessa requisição estar vulnerável ao CSurf são altíssimas e é algo que você pode reportar como uma vulnerabilidade e a chance de você ser recompensado é alta. Pode acontecer de alguém já ter reportado antes de você e você ser duplicado, você ter o relatório fechado como duplicado, mas não deixa de ser válido. E a terceira é um IDOR. Cara, o IDOR acontece quando um objeto é implementado internamente e o ID desse objeto é exposto para o usuário de alguma forma. O IDOR é uma das unidades mais simples de ser executadas e é uma das que traz um dos impactos mais críticos. Eu, particularmente como hacker, a vulnerabilidade que mais me rendeu dinheiro foi a IDOR. Porque é muito simples, você tem uma requisição que em algum momento você tem um ID exposto ali, pode ser na própria requisição, na URL, pode ser numa requisição post, que ele está nos dados da requisição post, e você tem um ID. E você alterando esse ID, você recupera as informações vinculadas àquele ID que não lhe pertencem. Então, nesse aqui, por exemplo, que nós temos um GET de um relatório financeiro com ID X. Aí o que você faz? Se você tem aquele ID lá, final 67, você mudar para 65 e ele te trazer o relatório, esse relatório não te pertence, esse ID é de uma outra pessoa. Porque a aplicação não está fazendo a validação do servidor se a pessoa, de quem está fazendo essa requisição dessa informação, se ele teria direito, se ele teria acesso a essa informação. É uma vulnerabilidade extremamente simples e ela está presente, assim, cara, muito, muito, muito fácil nas aplicações hoje em dia. E mesmo em casos quando não são tão óbvios. Uma falha que eu achei numa empresa era o seguinte: você está fazendo um cadastro nessa empresa, e aí você preenchia um formulário, ele mandava uma requisição post, não tinha o ID, e ele mandava essa requisição post para a aplicação, para gravar os dados daquele formulário na aplicação. E a aplicação respondia com um ID, que ela dizia para você, os seus dados foram gravados com o ID tal. Aí eu pensei, mas e se na hora de eu mandar a requisição, eu acrescentar o campo ID nos dados da requisição post e mandar? O que vai acontecer? Um ID que não é meu. Aí a aplicação não sabia o que fazer, ela te retornava os dados daquele ID, ainda pegava aquele ID e vinculava a você. Então você mandava um ID de uma outra pessoa, se você mandasse só o ID, ela te trazia as informações daquele ID, e se você mandasse os ID com as suas informações, ela sobrescrevia aquelas informações no cadastro de uma pessoa, do outro usuário, e vinculava aquele ID a você. Isso para uma aplicação que lidava com uma parte financeira, isso era extremamente crítico. E essa vulnerabilidade, por exemplo, é extremamente simples. Eu lembro que eles me pagaram acho que $7.000 pela vulnerabilidade. Ela ganhou criticidade crítica. Então, assim, é algo muito simples, muito fácil, muito prático. E mesmo para quem está começando, você consegue buscar esse tipo de vulnerabilidades sem ter um conhecimento técnico muito grande. E é uma forma de aprendizado muito boa. Aqui eu trouxe 2 exemplos de vulnerabilidade
que eu gosto de usar porque eles demonstram a percepção de impacto que as empresas têm com vulnerabilidades de segurança. Esse é um caso clássico, é um RCE, né, uma execução de código remoto, é fatalmente um dos tipos de vulnerabilidade mais críticas que existem, só que ela é uma vulnerabilidade extremamente complexa de ser executada, na grande maioria das vezes. Nesse caso aqui, por exemplo, foi para a Valve, o cara achou um RCE no Steam, e aí ele fez, o relatório é gigante, eu peguei só um pedaço dele, mas ele fez toda uma engenharia reversa, o relatório do cara foi perfeito. Ele fez toda a engenharia reversa e achou um RCE no Steam. Né? E aí a Valve pagou para ele na época dos $8 mil por essa falha. Obviamente, isso já é algo que está num patamar lá em cima. A pessoa, para ter um conhecimento técnico para fazer esse tipo de análise, é um conhecimento já muito maior, né? O cara já está lá na frente. Claro que certamente tem gente aqui que tem capacidade de fazer isso, às vezes você faz isso no seu trabalho. Às vezes eu tenho alguém aqui que trabalha com análise de malware. Trabalhar com análise de malware é fazer isso aí, é fazer engenharia reversa de aplicativo, Então, assim, você já tem o tipo de conhecimento necessário para fazer esse tipo de análise. O que falta é aplicar no bug bounty. E o outro exemplo, para mim, ele está no inverso disso aqui. Que ele não exige conhecimento técnico nenhum. Uma empresa fez um commit no GitHub, o Snapchat fez um commit no GitHub e publicou uma key no GitHub. Em 7 horas que eles tinham feito o commit, o cara estava monitorando, obviamente, né, fazia bug bounty, fica monitorando o GitHub do Snapchat. Ele achou essa key exposta, ele reportou para o Snapchat, e o Snapchat pagou $15 mil para ele pela key. Só que aqui é importante a gente salientar que é o seguinte, toda informação sensível que você achar no exposto no GitHub vai te render $15 mil? Não. Isso depende do que você acha, depende da empresa. Isso aqui, eu gosto de usar esse exemplo porque ele mostra a percepção de impacto que a empresa tem em cima de algo que ela fez. Ela fez uma coisa extremamente comum de ser feita, que o desenvolvedor, o cara fez uma cagada, publicou um commit com informação que não deveria estar lá dentro. Né? E aí, o cara estava monitorando isso ali, porque nós temos hackers que eles fazem scriptzinhos para ficar monitorando o GitHub das empresas que têm os repositórios lá, GitHub, GitLab, e quando a empresa publica alguma coisa, que tem alguma coisa lá que não deveria, ele fica fazendo buscas, né, de token, API, password, palavras-chave, em cima dos commits do GitHub. E quando ele acha alguma coisa, ele recebe uma notificação, cria um relatório e reporta. É totalmente válido. E o que você precisa de conhecimento técnico para achar isso? Saber ler. Só. Mais nada. Né? Você está lá, você pode fazer isso manualmente. Eu dei um exemplo, né, de alguém que pode fazer isso de forma com script, mas você pode manualmente chegar lá no GitHub e fazer as buscas por palavras-chave e incluir essas palavras-chave junto com o GitHub da empresa que você está procurando. Conhecimento técnico, zero. Por que escolher a HackerOne? Nós temos hoje mais de 300 mil hackers cadastrados na plataforma. Nós já pagamos até agora em torno de 74, 75 milhões de dólares em recompensa. Eu estava conversando com o Manuel é um hacker na nossa plataforma, ele está comigo no stand da HackerOne, e aí ele tem lá no write-up que ele fez para o CTF, ele colocou um Twitter da HackerOne de fevereiro desse ano, que ela estava comemorando ter pago, acho que era 46 milhões de dólares. Então, de fevereiro até agora, em novembro, ela pagou aí quase 30 milhões de dólares em recompensa para os hackers. E o objetivo dela é, ano que vem, chegar nos 100 milhões de dólares. E vai ser assim, batata chegar, porque esse ano a gente deve fechar aí com uns 80, tranquilamente. Então, bater 100 ano que vem vai ser fácil. Nós temos uma série de incentivos
Porque a ideia nossa de participar desses eventos, principalmente, é angariar, porque a gente tem uma galera que trabalha com segurança muito forte no Brasil, que por algum motivo não participam de Bug Bounty. Entendeu? É engraçado você ver, assim, você eu converso com muita gente, quando eu dou as palestras e fico lá para trocar uma ideia depois, e você vê que tem muita gente boa, tem muita gente com conhecimento bacana, tem muita gente que quer começar, e por algum motivo a galera não participa, e não tem ponto negativo, porque você não tem obrigação de ter hora, né, hora suficiente, ou de trabalhar, de fazer aquilo. Você tem o seu trabalho, você tem a sua faculdade, você faz, no seu tempo livre você vai e tenta hackear uma empresa. Você achar alguma coisa, você reporta e ganha por isso. E aí, dentre esses incentivos, aquele livro que eu comentei, Web Hacking 101, quando você se cadastra na HackerOne, se eu não me engano, você pode pedir por e-mail e eles te dão o livro de graça, porque o livro ele é vendido, né? Então eles te dão o livro de graça. Outros livros você pode conseguir também na internet. A HackerOne ela dá para os hackers 3 meses da versão paga do Burp, de graça. Se eu não me engano, para isso você tem que achar algumas coisas, você tem que começar a mostrar que você está interessado, você chega ali, acha algumas coisas, ganha um pouco de reputação, aí eles dão a versão paga do Burp por 3 meses para você. E aí, se você já está se esforçando para achar falha, certamente em 3 meses você vai conseguir achar o suficiente para pagar a sua própria versão do Burp, que ela custa aí $400 mais ou menos, né? E o objetivo é pagar 100 milhões, nós temos mais de 100 mil vulnerabilidades válidas reportadas dentro da nossa aplicação, e a gente está aí, querendo fomentar a área de segurança, fomentar essa parte de Bug Bounty, trazer essa galera para participar junto com a gente. Nós fazemos uma série de live events, que são eventos de hacking ao vivo, que acontecem em várias cidades ao redor do mundo. Nós fizemos ano passado aqui em Buenos Aires, é muito comum acontecer nos Estados Unidos. Inclusive, nós temos uma vez por ano um CTF, que é feito, que os 5 melhores reports do CTF ganham a passagem paga para Las Vegas para ir participar do maior evento de live hacking do mundo, que é o H1702, que é o evento que é da HackerOne, que é feito em Las Vegas. Ano passado foram 3 empresas, e aí cada dia você busca essas falhas em uma dessas empresas. Ano passado foram pagos, se eu não me engano, acho que foram $1,8 milhões em 3 dias em recompensa, para cerca de 75 hackers que estavam lá presentes. Então, cara, a plataforma está aí, é só se cadastrar, ela é aberta, todo mundo pode se cadastrar. Tem a parte de educacional, que a gente faz esse esforço para tentar ajudar a quem quer começar. E eu vou estar aí, a gente está com o stand aqui da HackerOne aqui na parte de exposição, vou ficar o dia todo. Quem quiser tirar alguma dúvida, trocar uma ideia, fazer um cadastro com a gente, só chegar lá que a gente está disponível.